Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória do beato Pedro Donders. Pedro Donders nasceu no dia 27 de outubro do ano de 1809, no sul da Holanda. Seus pais, Arnoldo e Petronila, tiveram 2 filhos que sobreviveram à mortalidade infantil da época. Pedro era o mais velho e muito doente. Martino era o caçula e deficiente. Pedro tinha 6 anos de idade quando sua mãe morreu e, diante dessa circunstância, precisou deixar os estudos para ajudar seu pai, já muito idoso, na renda familiar. Depois, por causa de sua saúde frágil, não foi aceito no serviço militar, mas sua vocação era o sacerdócio. Também devido à sua condição física, escassa capacidade intelectual e pobreza material, não permitiam que seguisse o seu chamado. Entretanto, Pedro insistia com seu pároco, que o ajudava, até que conseguiu que o recebessem no seminário, mais como empregado do que como noviço. Pedro se interessava pelas missões, e depois de ser rejeitado pelos jesuítas, redentoristas e franciscanos, acabou ingressando no seminário diocesano. No ano de 1839, o seminário foi visitado pelo prefeito apostólico do Suriname, Guiana Holandesa, buscando ajuda para seu território de missão, que estava numa situação muito crítica. Dos seminaristas, apenas Pedro Donders se ofereceu. No dia 5 de junho de 1841, foi ordenado sacerdote. Um ano mais tarde chegou, em Paramaribo, uma região selvagem 4 vezes maior que a Holanda. Este era o seu campo de missão. Os primeiros 14 anos foram dedicados à formação dos catequistas, das crianças e às visitas pastorais entre os escravos das fazendas holandesas. Era enorme a distância religiosa e moral, tanto entre os brancos como entre os negros. A rotina do Padre Pedro iniciava nas primeiras horas da madrugada, quando rezava a Santa Missa e se entregava às orações. Depois saía para visitar as famílias. Em 1856, recebeu o encargo da Pastoral dos Enfermos, dedicando-se especialmente aos leprosos de Batávia, local oficial para os leprosos, onde existiam mais de 400 enfermos de ambos os sexos e com todos os tipos de lepra. Nesta tarefa, nenhum capelão resistia mais do que 1 ano. Ele ficou quase 30, sempre à inteira disposição dos miseráveis. Não se contentava somente com palavras piedosas, fazia de tudo, principalmente aos pacientes terminais. Suspendia os corpos para dar-lhes de beber e lavava com zelo aquilo que nenhum ser humano gostaria de ver, um corpo humano quase decomposto, mas vivo. Em 1865, chegaram os missionários redentoristas no Suriname, com a missão de continuar os trabalhos de evangelização. Os 4 holandeses sacerdotes diocesanos poderiam optar em voltar para a Holanda. 2 sacerdotes regressaram. Padre Pedro decidiu ficar e pediu seu ingresso na Congregação do Santíssimo Redentor, professando seus votos em 1867. No final do ano de 1886, pela última vez, Padre Pedro visitou todos os seus enfermos, atendeu às confissões de todos e lhes deu a Santa Comunhão. Um ano depois, no dia 14 de janeiro de 1887,
morreu de uma grave enfermidade renal. Santamente terminou sua vida e apostolado de oração e trabalho contínuo e de muitos sofrimentos. O Papa João Paulo II proclamou beato Pedro Donders em 1982, designando o dia de sua morte para as honras litúrgicas. Pai de amor e de bondade, que escolhestes ao longo dos tempos homens e mulheres para proclamar as maravilhas do vosso amor, servindo os pobres e abandonados, concedei-nos, pela intercessão do beato Pedro Donders, a paciência e a coragem de vos servir todos os dias de nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Beato Pedro Donders, rogai por nós.